Fala, meus amigos, tudo tranquilo? Antes de tudo, quero desejar aqui a vocês uma feliz Páscoa, uma boa Páscoa, que a ressurreição do Cristo tenha para vocês aí um significado especial, que também tenha uma participação especial na vida de vocês, que o próprio Cristo, de uma forma geral, tenha para vocês um significado especial e que vocês tenham uma relação aí a mais pessoal possível, a melhor possível com Ele, tá? E, enfim, hoje voltamos aqui depois de algum tempo para falar desse livrinho aqui, desse conto do Guimarães Rosa chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que eu já vim aqui, né, protelando aqui para fazer resenha para vocês já, perdão, há algum tempo. Então estamos aqui hoje, para falar exatamente desse livrinho, né, para falar desse grande conto do Guimarães Rosa, talvez um dos grandes contos da história da literatura brasileira, um dos personagens mais interessantes também, mais elevados do ponto de vista moral e espiritual, que é o Augusto Matraga, e que vale a pena falar dele nessa data aqui tão especial, que é a data do Tríduo Pascual, a data da Páscoa. Então vamos aí, o autor Guimarães Rosa, ele nasce a 27 de junho de 1908, ele morre a 19 de novembro de 1967. Então, Guimarães Rosa, ele nasce em Minas Gerais, em Cordisburgo, Minas Gerais. Ele morre no Rio de Janeiro, ali no finalzinho de 1967. O Guimarães Rosa, ele era um médico de formação, o que deu a ele uma experiência humana ali de conhecimento das pessoas e daquela gente ali do sertão mineiro, e tudo mais, muito importante, que depois veio a dar muito material para que ele escrevesse toda a obra dele, especialmente o Grande Sertão Veredas, pela obra pela qual ele é mais conhecido. E ele também era um diplomata, e a esposa dele era Cid Carvalho, inclusive, ela premiada pelo governo de Israel como justa entre as nações, porque ela foi uma peça fundamental, muito importante, na ajuda a muitos judeus fugidos do Holocausto, já que o Guimarães Rosa, naquele período, ele era preposto brasileiro lá na Alemanha, na Europa toda e na Alemanha em particular, e passou por vários países ali naquele período. Ele estava ali bem no centro, no miolo ali do Terceiro Reich, e ela foi extremamente importante, morreu inclusive há pouco tempo, há 12 anos atrás, em 2011. O Guimarães Rosa é um escritor fundamental na história da literatura brasileira, está entre alguns dos grandes. Inclusive há quem ache ele melhor do que Machado de Assis, quem ache ele o melhor de todos os tempos, etc. Não sei, como romancista, não sei. Eu nunca li o Grande Sertão Veredas inteira, mas, enfim, isso é uma outra história. O Guimarães Rosa, pessoalmente, para mim, ele é um caso mais ou menos de amor e ódio por conta do estilo dele. E às vezes eu gosto, às vezes eu desgosto, mas é inegável que ele era um grande escritor e que vale a pena ser lido. O Guimarães Rosa, ele passa por vários países do mundo, inclusive. No final, vou deixar uma recomendação aqui de uma entrevista dele na Alemanha, em que o apresentador fala com ele em alemão e ele responde, se eu não me engano, em português. Mas ele entendia alemão perfeitamente. Aliás, ele falava sei lá quantas línguas, ele ia sei lá quantas línguas, 12, alguma coisa do tipo. Ele era um poliglota extraordinário. E, evidentemente, para ter escrito o Grande Sertão Veredas e ter criado toda essa linguagem que ele criou, era também um grande conhecedor da língua portuguesa, dominava a língua portuguesa com profundidade. E, enfim, vamos agora aqui ao conto, nesse livrinho aqui, tá, esse que é um conto, que é um conto aqui que, se eu não me engano, aqui essa edição é dos anos 70. Deixa eu só olhar aqui para vocês. Exatamente, isso aqui na verdade é uma edição de 88, que contém apenas esse conto aqui, tá? Não tem mais nada. E eu comprei ele por R$10 no Sebo há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, antes de ir para uma consulta médica. E eu li ele ali mesmo. Tem aqui, o conto tem apenas 47 páginas, se eu não me engano, 46, algo do tipo. E é um conto, assim, muito bem escrito, muito bem feito e muito profundo. O Augusto Matraga é o Augusto, que é um sujeito extremamente, no início do conto, extremamente rude, um homem muito conhecido pela sua cólera, pela sua fúria, por ser implacável com os outros, com seus inimigos, e por ser um sujeito grosseiro, duro de se lidar, e, inclusive com a própria família, um sujeito que não ligava para a própria filha, e tratava a esposa da maneira a pior possível.
era ruim para a esposa, traía a esposa, enfim. Era um apostador, um beberrão, um sujeito da pior espécie. Inclusive aqui, né, falando do estilo de Guimarães Rosa, uma das coisas que mais me agradam nesse livro é uma passagenzinha que ela fala, né, que trata justamente de como foi a relação dela com o Augusto, né, de Honora. E é um trecho que eu acho muito bonito, que mostra uma virtude do estilo de Guimarães Rosa. E eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Começa assim: de Honora amaram 3 anos. 2 anos deram as dúvidas e suportaram os demais. Agora, porém, tinha aparecido outro. Não só de pôr aquilo na ideia, já sentia medo. Perdão. Não, só de pôr aquilo na ideia, já sentia medo. Por si e pela filha. Um imenso medo. Quer dizer, esse iniciozinho, né, de Honora amaram 3 anos. 2 anos deram as dúvidas e o suportaram os demais. Quer dizer, né, durante 2 anos ela o amou, quer dizer, ela teve dúvida. Ela amou durante 3 anos. Durante 2 anos ela teve dúvida a respeito do caráter do João Augusto. E os demais anos que ela passou com ele o suportaram, mas apareceu um outro sujeito. E esse outro sujeito, né, só de pensar na possibilidade de ter alguma coisa com esse sujeito, ela já tremia de medo por conta da reação do João Augusto, que seria realmente, certamente, uma reação extremamente violenta. E aqui, né, o João Augusto, inclusive, ele tinha um criado, né, que era um sujeito, né, que era um menino ali que dava recados a ele, que era um dos seus principais criados. E mesmo esse era um sujeito muito fiel a ele. Ele também vai aparecer ali, né, dando recados e etc. para o João Augusto. E ele também o temia, enfim, apesar de ser fiel a ele. E todos os personagens ali dão um certo testemunho de como, nesse princípio, o João Augusto era um sujeito mau, de difícil convivência e muito temido por conta dos seus defeitos, né? E aqui a história vai se passando e o João Augusto, de repente, ele se vê ali, né, a sua esposa decide finalmente ir embora com outro sujeito e leva junto a filha. O João Augusto, ele tinha seus inimigos ali, né, nas redondezas, e um outro fazendeiro inimigo seu acaba ali decidindo, né, inclusive, né, antes disso acontecer, né, acaba decidindo por matá-lo, né, e antes disso acontecer, né, sua esposa, ela foge com esse sujeito, enfim, né, inclusive esse menino de recados, né, quando ele vai dar o recado ao João Augusto, ele dá cheio de dedos, porque o João Augusto poderia reagir mal ali mesmo, e enfim, esse fazendeiro, ele resolve dar um fim no João Augusto e dar uma surra absolutamente fantástica no João Augusto. E eles acabam praticamente matando o João Augusto. Eles acham que eles matam o João Augusto, mas o João Augusto sobrevive. Eles dão uma surra, eles batem o João Augusto com a maior violência possível. Eles veem ali um barranco onde eles estavam e jogam o João Augusto nesse barranco, achando que ele estava morto. Inclusive colocam uma cruz ali e o João Augusto era dado como morto. Até que um casal, né, de senhores, né, aqui, deixa eu só verificar aqui o nome deles, porque agora não me ocorre. Eles acabam socorrendo o João Augusto e o João Augusto, ele é tratado por eles, ele é acolhido por eles, e o João Augusto, dali em diante, ele decide que, enfim, ele fica à beira da morte, ele recebe um padre, ele faz uma confissão, e dali em diante ele resolve que, na verdade, ele devia se converter. Acaba aqui acontecendo, né, um caso de conversão, né, do João Augusto, né, aqui, a mãe, nesse caso, era a mãe Quitéria, né, e o pai, né, ele, né, e tem o marido ali, né, que também trata, né, junto com a mãe Quitéria, esse casal de negros, né, que inclusive serão referidos como casal de negros, né, durante o conto.
e vão cuidando do João Augusto e vão assistindo esse processo de conversão dele. Ele se vê ali à beira da morte, completamente destruído, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Ele vai se arrependendo, né, dos seus pecados, até que, né, ele entra nesse processo de conversão, de penitência, e ele acaba, né, e pouco a pouco ele vai deixando ali os seus defeitos, né, morais mais, e as suas perversões ali para trás, e ele vai se transformando num outro sujeito, né, trabalhando e se penitenciando cada dia mais e se recuperando da surra que levou e das consequências dessa surra, né? Isso vai se passando e, evidentemente, não sem percalços e não sem tentações, o que mostra que Guimarães Rosa entendia muito bem essa questão do processo de conversão e mostra que a coisa não se deu de uma hora para outra, muito pelo contrário, se deu muito aos poucos ao longo dos anos e não sem percalços. E o que acontece? O Augusto, ele passa por esse processo de conversão, ele passa por toda essa situação, até que um dia ele está ali trabalhando e de repente, né, acontece alguns rumores na vila, né, e chega um sujeito chamado Joãozinho Bem. Esse Joãozinho Bem era era uma espécie de cangaceiro, um grande bandido ali do local. E todo mundo foge dele, só que o Augusto não, pelo contrário, ele vai ao encontro do sujeito, o recebe muito bem ali na casa ali dos seus pais, digamos assim, adotivos, né, desse casal de negros, né, como o Guimarães Rosa se refere a eles muitas vezes. Ele recebe muito bem, cada um trata, né, todos eles com muita simpatia e acaba conquistando, né, no fim das contas, a amizade desses bandidos e acaba fazendo com que a estadia deles ali seja bem menos violenta do que, né, prometia ser. Eles vão embora, a vida segue, enfim, e num certo dia o João Augusto, né, Augusto Matraga, ele está observando ali o céu, está observando todas as coisas e trabalhando, e de repente vem ali no coração dele uma vontade de ir embora, né, já que, enfim, todo esse processo de conversão para ele foi muito duro, e o que ele mais queria no fim das contas é que ele tivesse uma chance de redenção, uma chance de ir logo para o céu né, e deixar as dificuldades aqui desse mundo. Até que ele vai embora, se eu não me engano, montado num jumento, até por insistência da mãe Quitéria, já que o jumentinho ele apareceu nos evangelhos, enfim, era algo crítico, digamos assim. E ele vai embora, ele encontra ali algumas pessoas, ele encontra um cantante cego, ele vai andando, enfim, até que ele vai indo em direção à sua antiga cidade, onde ele vivia antes, mas andando por ali, acontece uma outra invasão ali do grupo do Joãozinho Bem nessa cidade. E, enfim, tinha acontecido que eles tinham matado, né, um dos colegas do Joãozinho Bem, né, uma das pessoas do grupo do Joãozinho Bem, que inclusive tinha amizade com Augusto. Augusto ele vai até o Joãozinho Bem, eles têm uma conversa bastante amigável, mas o Joãozinho Bem, no fim das contas, o que ele queria era vingar a morte desse sujeito, matando o sujeito que o matou, né, que matou esse seu parceiro. Só que o que acontece? Ele não promete vingança só contra esse sujeito. Provavelmente ele mataria toda a família e outras famílias ali também. A situação vai se tornando cada vez mais sustentável, até que o próprio João Augusto ele intervém e entra numa briga com o Joãozinho Bem. Enfim, eu vou contar aqui, né, o final, porque sem contar o final não dá para se compreender muito de quem era esse personagem, Ele acaba matando o Joãozinho Bem e ele é morto também, porque acontece toda uma briga ali, toda uma confusão. Os dois se matam, inclusive o Joãozinho Bem ele fica muito contente de que tenha sido o João Augusto que tenha matado ele, que era um homem de fibra, de coragem, era um sujeito, né, inclusive, né, ele havia feito antes uma proposta para que o Joãozinho Bem fizesse parte, que o João Augusto fizesse parte do bando, mas o João Augusto recusou para continuar no seu caminho de conversão, sua penitência.
seu caminho de penitência. E ele fica contente porque foi um homem realmente, né, um homem bom segundo os conceitos dele, era um homem de verdade que o matou. E o Joãozinho, o João Augusto, né, chegou finalmente a sua hora, a sua vez, né, ele ali agiu ali de maneira completamente heróica. Se não fosse aquela ação dele, né, de ter protegido, né, inclusive o pai, né, do sujeito que matou o bandido, ele se ofereceu para ser morto no lugar do filho, mas o Joãozinho não quis, estava inflexível. E se não fosse a intervenção do João Augusto, poderia ter acontecido um massacre em toda a cidade. Então aquela ação não só impediu, né, que uma morte desnecessária acontecesse, mas que também todo o massacre acontecesse, salvou a vida de muita gente. E entre as pessoas que estavam ali assistindo a briga estava um primo do João Augusto, que o reconheceu depois ali de um tempo. E, enfim, já sai chamando ele de santo, de um herói, de algo assim, reconhecendo no fim das contas a ação heróica do João Augusto, né, tentando dar a ele pelo menos ali um fim o mais digno possível. E assim acaba a história. Então, esse conto aqui, maravilhoso, muito bem escrito, né, com todos os defeitos e qualidades do estilo do Guimarães Rosa. E, enfim, eu só lamento não estar lembrando agora do nome do pai do casal, desse casal aqui. Eu lembro aqui o nome da mãe, que é a mãe Quitéria. O nome do pai me foge completamente agora, infelizmente, mas lá no Instagram eu faço uma errata, eu faço um complemento. Enfim, esse é o livro, tá? Se eu não me engano, existe um filme a respeito desse conto dos anos 70, ou dos anos 60 ou 70, e eu nunca assisti, mas talvez valha a pena dar uma olhada depois de ler o conto. Já que o conto é curto, você lê ali em meia horinha, tranquilinho, 40 minutos. E você vai ter ali uma das grandes experiências de leitura de contos que a literatura brasileira pode te proporcionar. E como o canal aqui se chama Resenhas e Recomendações, coisa que eu esqueci de dizer no começo. Meu nome é Leonardo aqui, inclusive, né, como vocês podem, né, vão poder ver aqui na descrição. Enfim, já que a gente fez aquela resenha, eu vou fazer aqui uma recomendação, que é justamente a dessa entrevista do Guimarães Rosa, que é muito interessante, que ele dá na Alemanha, e que ele diz muita coisa a respeito do ofício do escritor, do que, né, com quais assuntos o escritor ele devia se envolver, se meter ou não. Enfim, é muito interessante. Na figura do Guimarães Rosa por si só ela já vale, né, ser conhecida. E também é muito interessante um escritor brasileiro de renome dessa estatura sendo entrevistado no exterior de maneira, né, muito séria e tendo seu reconhecimento no exterior. Inclusive a obra do Guimarães Rosa é muito traduzida para outras línguas. Ele já era bastante reconhecido internacionalmente já em vida, como essa própria entrevista atesta. Enfim, basicamente é isso. Tá, só lamento mesmo não estar lembrando agora do nome do pai adotivo, digamos assim, do João Augusto. Inclusive no fim do livro, o João Augusto ele lamenta muito o destino que teve a esposa dele e a filha dele, né, que provavelmente, que ela tinha caído no mundo, provavelmente estava se prostituindo, e muito por conta do péssimo pai que ele foi, enfim. Mas ali, nesse finalzinho, ele consegue pelo menos, creio ele, que diante de Deus e diante de muita gente, uma redenção, e tenha conseguido, pelo menos em alguma medida, né, salvar toda a vida que ele havia desperdiçado antes, né? Aliás, me parece que o João Augusto era um sujeito de clara, né, vocação ali, né, militar, heróica e tudo mais, só que era algo completamente desperdiçado, pervertido, e que ele foi arrumando muito aos poucos. Enfim, basicamente isso, essa é a resenha de hoje, tá? Eu vou postar hoje mesmo no sábado. Desejo aqui uma boa Páscoa para vocês aí amanhã, no domingo. Enfim, que vocês estejam com a família de vocês, que vocês não sejam como o cara aqui da moto aqui atrás, que está fazendo todo esse barulho enquanto eu gravo o vídeo. E, enfim, eu agradeço demais. Aqui embaixo aqui eu vou colocar o meu Instagram, tá? Então, para quem quiser ver qualquer complemento aqui ao vídeo, para quem quiser me acompanhar lá, elogiar, xingar, dar recomendações, enfim, pode ir lá. Fico muito contente. É isso aí. Então, uma boa Páscoa para vocês, um bom fim de semana. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Um grande abraço.